Imagine a seguinte situação. Caio entra com uma ação contra Tício, cobrando uma dívida originada de um contrato. A briga judicial está iniciada. Tício se defende, a máquina judiciária se movimenta, mas de repente Caio volta à carga e propõe uma nova ação, agora pedindo que o juiz declare, de forma expressa, a existência daquela mesma obrigação contratual. Em outras palavras, ele passa a pedir algo mais específico, que está contido na primeira ação. A pergunta que surge é: isso é conexão ou continência? E mais importante, qual o destino dessas duas ações? Elas serão julgadas juntas, uma será extinta, e se for com ou sem resolução de mérito. Essa é a situação clássica que as bancas examinadoras adoram colocar em prova, especialmente quando querem testar a sua habilidade de identificar institutos que, apesar de parecidos, têm implicações jurídicas completamente diferentes. Vamos entender esse ponto de forma clara, com exemplos e lógica processual. De acordo com o Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 55, há conexão entre duas ou mais ações quando elas tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir. Já o artigo 56 vai além. Ele trata da continência, que só se configura quando houver identidade de partes, identidade da causa de pedir e ainda quando o pedido de uma das ações for mais amplo, ou seja, abrange o pedido da outra. E é exatamente isso o que acontece na situação de Caio. As duas ações têm o mesmo autor, o mesmo réu e a mesma causa de pedir, o contrato. A diferença está no pedido. A segunda ação é mais específica, pois ela quer a declaração da existência da obrigação, o que naturalmente inclui a cobrança já feita na primeira ação. Logo, o que temos é continência, e não apenas conexão. E essa diferença não é apenas conceitual, ela tem reflexos práticos sérios, principalmente no desfecho dos processos. Agora, atenção! A resposta correta para a questão do concurso depende da ordem cronológica em que as ações foram ajuizadas. Se a ação continente, a mais ampla, tiver sido proposta depois da ação contida, a mais específica, o juiz não pode simplesmente extinguir a segunda ação. O que o Código determina nesse caso é que as ações sejam obrigatoriamente reunidas para julgamento conjunto, e isso ocorre no juízo prevento, ou seja, aquele em que a primeira demanda foi ajuizada. Mas se a ordem for inversa, se a ação mais abrangente tiver sido proposta antes, aí sim, a consequência será a extinção da segunda ação, sem resolução de mérito, como prevê o artigo 57 do CPC. Ou seja, o processo que trata apenas da cobrança será extinto, porque já existe outro mais completo, mais útil, mais abrangente e, claro, anterior. Isso evita decisões contraditórias e dá racionalidade ao sistema processual. Portanto, voltando à questão, Caio primeiro cobra a obrigação, depois pede que o juiz declare sua existência. Ação 1, cobrança. Ação 2, declaração. Mais específica, e aqui está o pulo do gato. A segunda ação, que é a mais específica, foi proposta depois, e isso significa que, por força do artigo 57, a segunda ação, mais específica e contida na primeira, será extinta sem resolução do mérito. Com isso, vamos analisar a questão de concurso deste ano da FGV, para o MP do Rio de Janeiro, para o cargo de técnico, que retrata o tema abordado. Caio intentou ação em que pleiteava a condenação de Tício a lhe pagar uma obrigação derivada de contrato por ambos celebrado. Depois do juízo positivo de admissibilidade da demanda e do oferecimento da contestação por Tício, Caio ajuizou nova ação, já então pedindo a prolação de sentença que declarasse a existência da mesma obrigação contratual. Nesse cenário, é correto afirmar que a continência entre as ações, devendo os respectivos processos ser reunidos para julgamento simultâneo. B.
A conexão entre as ações, devendo os respectivos processos ser reunidos para julgamento simultâneo. C. A continência entre as ações, devendo os respectivos processos tramitar separadamente. D. A conexão entre as ações, devendo os respectivos processos tramitar separadamente. E a continência entre as ações, devendo o processo relativo à segunda ser extinto sem resolução do mérito. Alternativa correta. Letra E. A continência entre as ações, devendo o processo relativo à segunda ser extinto sem resolução do mérito. Essa é a essência da lógica processual. Organizar o sistema, evitar retrabalho e manter a coerência das decisões judiciais. Entender a diferença entre conexão e continência é dominar uma peça-chave da engrenagem processual. E é justamente esse tipo de detalhe que separa o candidato comum do aprovado. Conexão exige apenas identidade do pedido ou da causa de pedir. Já a continência exige mais: partes idênticas, causa de pedir idêntica e um pedido que seja mais abrangente, de forma que abarque o outro. E o efeito prático muda conforme a ordem em que essas ações são propostas. A simples identificação do fenômeno já é meio caminho andado, mas saber lidar com as consequências processuais, se extingue ou se reúne, é o que realmente faz a diferença. E o melhor jeito de fixar isso é por meio de exemplos como esse, extraídos diretamente de questões reais de concurso. Assim, quando você estiver diante de uma questão semelhante, vai lembrar: se uma ação abrange a outra e foi proposta depois, elas se reúnem. Se foi antes, extingue-se a mais limitada. Simples assim. E para quem está se preparando para concursos na área jurídica, esse tipo de conteúdo é ouro puro, porque vai muito além da letra da lei. Envolve raciocínio lógico, interpretação sistemática e, claro, conhecimento doutrinário e jurisprudencial. Não basta decorar os artigos do CPC. É preciso entender como eles se aplicam, quando se aplicam e qual a consequência prática de cada instituto. E a FGV, que adora questões com esse nível de profundidade, vai explorar exatamente isso. Portanto, revise sempre os artigos 55, 56 e 57 do Código de Processo Civil, compreenda a diferença entre conexão e continência, entenda a hierarquia entre esses institutos e, principalmente, treine situações hipotéticas como a que mostramos aqui. Isso vai garantir que você esteja preparado não apenas para marcar a alternativa correta, mas para justificar sua escolha com base sólida e segura.